Pessoal, muitíssimo bom dia. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo para vocês onde eu falava dessa daqui, uma Boxer Flama 201 BV. Essa é uma máquina que você consegue soldar com eletrodo revestido e TIG. Eu fiz a limpeza dessa máquina e deixei para vocês no final falando que eu faria um vídeo falando dessa máquina, dessa outra máquina. Essa daqui é uma MIG sem gás. É o que as pessoas conhecem como MIG sem gás. Essa máquina, além dela fazer o mesmo processo daquela outra, que é o processo do eletrodo revestido, ela solda também no processo TIG, mas ela não vem com a tocha por TIG. A tocha é completamente diferente dessa daqui. Ela tem um eletrodo fixo de tungstênio na ponta, coisa que essa aqui não tem. O eletrodo dessa daqui é um eletrodo in-line, é um arame, entre aspas, é um arame tubular, que ele vem adicionado o gás, que é usado no processo de MIG. Na MIG com gás, ela vem com, você tem que comprar o cilindro para você fazer a sua soldagem. Nesse caso, você não tem que ter o cilindro de gás. Se eu não me engano, é argônio. Nesse caso aqui você não tem que ter o cilindro de gás. Ela tem adicionado um produto químico no araminho dela para conseguir fazer o processo de soldagem sem gás, entre aspas, porque ainda assim ela tem o gás. Tá? Além dela fazer, igual eu já falei para vocês, o processo com eletrodo revestido, ela faz o TIG, não vem com a tocha, e faz o processo de MIG sem gás. Quando você compra o araminho do MIG sem gás, ele vem assim, olha, num rolo fechado a vácuo. Você já entende que você vê um monte de gente reclamando na internet: ah, mas o meu rolinho ele está todo enferrujado. É claro que está todo enferrujado. A pessoa pega, deixa ele aberto semanas, meses, anos ali, depois vai usar a máquina. Portanto, se você não estiver usando a máquina, é interessante que você remova o rolo, lubrifique ele rapidinho com um spray e guarde, se você não estiver usando a máquina. Porque ele vai enferrujar mesmo. E o fato dele enferrujar, às vezes, fica até ruim a sua soldagem se você tiver com o eletrodo, no caso, o arame danificado. Tá? O processo de instalação do arame aqui é muito simples, por isso que eu falo com vocês, leiam o manual. No manual vem corretamente como faz. Se ainda assim vocês quiserem, eu faço para vocês um vídeo instalando o arame, tá? Mas por hora nós não vamos falar disso. Nós vamos falar das minhas primeiras impressões dessa máquina. Como eu já falei para vocês, é importante demais você ler o manual e saber qual é o processo de trabalho que você está no momento, para você saber quanto tempo você pode deixar essa máquina ligada sem danificar seu equipamento. Ela está falando aqui no processo MMA, que é esse aqui, o eletrodo revestido, sendo uma máquina de 150 amperes, se você trabalha com ela em 150 amperes no máximo, que é no topo que pode, ela vai conseguir trabalhar 85% do tempo, ou seja, num ciclo de 10 minutos, você vai conseguir trabalhar 8 minutos e meio. Se você estiver trabalhando com ela a 125 amperes, você pode trabalhar 100%. Ainda assim, é difícil você trabalhar 100%, porque você não vai ficar lá 100%, ou seja, 10 minutos ou 1 hora. Não, cada vez que você aperta, ela vai estar soldando, você tirou, ela parou de soldar, já não está mais contando o ciclo de trabalho. E eu comparei o processo de soldagem de eletrodo revestido dessa com aquela lá. Ela não perdeu em nada. Muito pelo contrário, não sei se é por questão tecnológica, eu percebi que ela é um pouquinho melhor, embora ela tenha menos amperes, mas eu percebi que ela é um pouquinho melhor. Você me pergunta: Wagner, você viu alguma vantagem no MIG? O MIG que eu quero saber. Olha, eu soldei uma peça, que eu estou fazendo uma prensa para chumbinho slug de carabina de pressão. Uma peça maciça. Com esse MIG, ele demora um pouco mais para adicionar material do que o eletrodo, porque ele é muito fininho.
Mas ele fala aqui que você tem que colocar aqui o gás inerte de forma externa à máquina. Ou seja, a linha de gás deve vir do regulador de pressão da tocha. Então você tem que comprar uma tocha específica para usar nesse equipamento, para você soldar no processo TIG. E ainda assim você vai precisar do gás, vai precisar do regulador de pressão que vem acoplado à tocha. Entenderam que é uma novelada danada. Pra gente que é robista, você não precisa, quer dizer, se você precisar, vai da sua necessidade. Eu não precisaria, tá? Mas o que eu percebi? Na parte mais grossa, eu vou colocar para vocês imagens onde eu soldei a tal da prensa de chumbinhos. Eu fiz aqui nesse carrinho esse suporte para minha tocha. O que nós vamos fazer aqui? Tira do positivo, coloca o aterramento no negativo, bonitinho. Aqui a gente vai colocar o vermelho, que é do alicate, tá? Vou colocar um eletrodo nele e nós vamos voltar na sequência, terminando aqui essa soldagem com o eletrodo. A primeira impressão que eu tenho do alicate dela é um alicate feito para você brincar lá com a Barbie, com Hot Wheels, com essas coisas. Parece que é de brinquedo, tá? Se você vai comprar uma máquina dessa, é interessante que você coloque um alicate mais profissional aqui, justamente porque isso aqui ele vai ficar balançando o eletrodo. É muito ruim, entendeu? A gente tem que falar a verdade. É bom, é ruim, é ruim. Vamos testar a máquina agora? Ah, esqueci. Você tem que mudar o processo de soldagem lá no visor. Aqui, ó, você tem que mudar o processo de soldagem aqui no visor. Eletrodo revestido. Tá aqui, eletrodo revestido. Vou deixar nos mesmos 76 amperes. Vamos ver o que acontece. Percebi que os mesmos 76 amperes é fraco, tá? 76 amperes naquele araminho fininho faz uma maior diferença, mas nesse aqui não. Pode passar para um pouquinho mais. Vamos lá. Coloquei 83. Vamos ver se solda. Já gostei do primeiro contato dela. A máquina é bem boa. O eletrodo estava novo, frio, e ela ainda assim ela conseguiu queimar bem. Vamos ver agora terminando. Vamos mostrar aqui. Essa aqui é a MIG. A MIG sem gás. Encheu? Encheu. Ficou bom? Sim. Ficou satisfatório? Com certeza. Tanto que ela até conseguiu passar para cá. Você vê que ela teve uma fusão bacana do material. Mas para esse material grosso, como eu falei para vocês, o enchimento foi muito mais satisfatório com o eletrodo revestido. Mas se fosse para falar para vocês qual das duas máquinas hoje eu teria, embora aquela Boxer Flama ainda nos dias de hoje ainda é mais cara do que essa máquina aqui, eu teria, se fosse o caso, somente essa daqui, por conta desse outro processo que ele abre para a gente, assim, infinitas possibilidades. Tem vídeo na internet de pessoas soldando inclusive latinha de cerveja uma na outra. Ali aquele gargalinho, mas aquele gargalinho é mais grosso mesmo, sabe? Vocês verem o que é possível você fazer. Mas isso você tem que fazer o quê? Treinar, treinar e treinar. Gastar bastante arame e gastar bastante tempo e treinar. Porque assim, tem gente que não consegue se adaptar bem ao sistema de soldagem com eletrodo. Mas eu creio que com esse processo aqui, vai conseguir se adaptar sim. É importante que vocês usem equipamento de segurança, igual nas imagens vocês vão ver que eu nem de luva estava, mas eu estava de máscara. Essa máscara que a gente comprou justamente para trabalhar com os carros ali, porque a área envidraçada dela é maior, você consegue enxergar com mais clareza do que essa máscara aqui.
essa máscara aqui é uma máscara mais antiga, é uma máscara eletrônica. Quando você enxerga através dela sem ela estar ativada, ela fica esverdeada a imagem. Essa não, a imagem fica bem clarinha. Dá para você ler inclusive seu telefone de celular com ela, para você ver como fica claro. Fica muito boa, é uma máscara diferente. Eu tenho um pouquinho de problema de vista, porque o sol acaba com a visão da gente. Então, uma máscara melhor, com tecnologia mais avançada, compensa demais. Depois, se for o caso, eu falo dessa máscara para vocês. Gente, há uns dias atrás eu deixei uns shorts falando que quem tivesse alguma dúvida, que era para deixar as dúvidas para mim, para eu testar e contar para vocês o que eu achei. Aí teve um que colocou assim: mostra para nós as diferenças entre soldar com uma e com outra. Mostrei no vídeo, não tem diferença nenhuma comparando essa máquina com aquela outra Boxer que eu falei para vocês. Essa, para mim, por ela vir com dois processos assim, que são bastante funcionais, você não tem que comprar tocha nem coisa nenhuma, nem cilindro de gás, nem nada. E se eu tivesse hoje de escolher qual das duas, eu ficaria com essa. Tá? O processo é exatamente igual, essa só tem um pouquinho menos de amperes do que a outra. Ou seja, 25%, né? O rapaz aqui tem muitas dúvidas, mas ele tem vontade de adquirir uma MIG. Só que ele queria saber se seria com ou sem gás. Olha, esse é o Miguel. Miguel, melhor sem gás. Porque com gás o equipamento, inclusive, é bem mais caro. Se for para uso robista, não sei se compensa. Quem vai saber é você. Mas para você usar em casa, num hobby, consertar uma ferramenta, fazer outras ferramentas, que eu já falei, para mim uma das ferramentas mais sobrevivencialistas que tem é a máquina de solda. Com ela você faz até outras ferramentas. O rapaz, o Darlan, falou que ele usa a MIG sem gás há muito tempo, usa direto, e é a melhor máquina para quem não é profissional de solda. Então é a opinião do Darlan, que também é um amigo da gente da comunidade fechada do canal. Então a gente já vai aqui na opinião do amigo. Como eu já falei para vocês, se eu fosse escolher entre uma e outra, eu ficaria com essa. Tem um outro comentário, o rapaz falou que solda com ela há mais de 8 anos na rua, sempre com eletrodo revestido, aquele comum. Só que ele comprou uma MIG sem gás de uma marca aí, não é essa marca, e juro, é uma porcaria, solda feia e pipoca bastante. Eu não sei se o rapaz teve algum problema na regulagem de tensão e voltagem e aquelas coisas na frente da máquina, que essa máquina não é igual falam para vocês. Ah, esse botão aqui ele ajusta a velocidade do arame. Não. A máquina regula automaticamente a velocidade do arame. À medida que você aumenta a amperagem, ela aumenta também a velocidade do arame. Ela não tem nada com isso. Ali nesse botão, você vai... Aqui tem os botõezinhos de seleção que vai selecionar o tipo de soldagem que você vai fazer. Por isso que eu te falei, leia o manual. Nesse primeiro botão, você vai ver aqui a tensão. Você vai aumentar ou diminuir a tensão na ponta da tocha. O que regula isso? A sua experiência que regula isso. Você vai ver que tipo de material você está usando, qual a espessura do material a ser soldado, e você vai aumentar ou diminuir a tensão de acordo com a necessidade. Exatamente igual esse rapaz está falando, pipoca muito. Se você está soldando e está fazendo aquele cocô de pombo, você sabe, está precisando de aumentar a tensão um pouquinho. Nesse caso, essa máquina é diferente, o sistema de soldagem, porque aqui você aumenta a amperagem e a velocidade do arame ao mesmo tempo. Eu não entendi porque eles colocaram um sistema de tensão à parte, mas se eu tivesse lido o manual, provavelmente eu saberia. Só que eu não li, eu só fui lá e testei, justamente porque a gente confia que sabe soldar demais e que não precisa ler mais nada, tipo o macaco velho que não aprende truque novo. Gente, uma coisa que eu percebi dessa máquina em relação àquela outra máquina, que no processo de soldagem com eletrodo revestido, ela gerou muito menos escória. Escória é aquela casquinha que você tem que ficar batendo no eletrodo revestido. Ela gerou muito menos escória do que aquela outra maquininha lá. Aí eu não sei falar para vocês se é a questão tecnológica, se é a questão do tipo do eletrodo. Eu peguei um eletrodo diferente dessa vez, pode ser.
mas eu percebi que a escória foi bem pouca, não tinha muita escória, tive que fazer menos lixagens. Você não pode fazer sobreposição em cima de escória, porque a solda não vai ficar boa, vai ficar bem ruim. Então percebi que não teve muita escória com essa máquina. No processo, MIG não produz escória nenhuma, mas fica uma solda meio ressecada, meio estranha, meio feiosa, igual a que o rapaz reclamou, que fica pipocando, mas porque você não regulou corretamente. Mas à medida que você vai lixando, você vai vendo que a solda está lá. Se for uma superfície mais grossa, um pouquinho, uma chapa mais resistente, tipo um metalão, dificilmente você vai furar metalão soldando com isso aqui. Muito difícil. Só se você aumentar demais a amperagem e a regulagem na frente da máquina. Para você fazer aí um portãozinho, uma manutenção na sua casa, com certeza ela vai te ajudar. E no processo MIG a vantagem é que não tem escória nenhuma, né? Gostei bastante, tá? Uma outra dica que eu posso passar para vocês é uma coisa que eu percebi. O arame, ele gasta bem pouquinho, tá? A máquina não consome muito arame. Esse arame em outras épocas ele foi muito caro, o que acabava inviabilizando de você ter uma máquina dessa. Hoje não, um rolo desse de arame está custando menos de R$50, está custando 35, 38, 39 reais esse rolo de arame. Uma coisa que eu percebi é quando você vai fazer ali uma soldagem e o vão entre uma peça e outra é maior que eu falo do que o eletrodo ou o arame, você tem um pouquinho de dificuldade no caso de fechar esse vão com o arame. Mas o processo de você trocar de um tipo de soldagem para o outro tipo é tão simples que é mais fácil você ir ali, trocar para o eletrodo revestido, fechar a fresta e depois, se você quiser vindo fazer um acabamento, você pode vir fazendo um acabamento melhor com essa, porque a fresta já está fechada. Não tente fechar com isso aqui não, porque não vai compensar. Gente, independente de qualquer coisa, aprender a soldar é uma necessidade. Inclusive hoje em dia, mão de obra está tudo muito caro. Então é melhor você às vezes ter uma ferramenta e aprender a fazer o serviço e se virar sozinho. Contando que você faça igual eu. Não faça igual eu algumas coisas, porque não usei luva nem nada. Mas tem um equipamento bom, igual a máscara que eu mostrei para vocês. Se você aprendeu a soldar com solda de eletrodo, conseguiu ali coordenação motora para isso, tem que ser uma coordenação motora muito fina para esse trabalho, com certeza você vai conseguir usar muito mais fácil a MIGzinha, tanto com gás ou sem gás. No caso estamos falando da sem gás. Você trabalha ali muito pertinho da superfície, é muito mais simples de trabalhar. Você treinando, treinando e treinando, com certeza você vai achar a melhor regulagem, a melhor velocidade, o timing de trabalho para você fazer serviços de qualidade. De mais a mais, ainda vamos ter vários vídeos da reforma daquele Ford Escort e da troca do assoalho. Ali, com certeza, eu acabo dando alguma dica, porque se a gente está ensinando você a fazer a troca de um assoalho de carro, não posso só simplesmente ir lá e soldar. Eu tenho que mostrar como faz. Então vai ser uma excelente oportunidade da gente aprender mais um pouquinho com esse processo. E se você me perguntar qual das duas máquinas eu prefiro, a eletrodo comum, vamos esquecer o processo TIG dela. Essa daqui, vamos esquecer o processo TIG dela, que para mim não tem função. Eletrodo comum ou essa com essas duas funções que para mim são... Eu escolheria uma máquina desse tipo. E essa marca, Wagner, você está arrependido? Quebra um galho? É um quebra-galho, bem quebra-galho mesmo ou tá bom? Tá bom. Custo-benefício, igual eu já falei, ela é até mais barata do que aquela. Ela atendeu ali as minhas necessidades, igual vocês já viram aí. Soldei uma base bem dura, bem rígida mesmo. E ela atendeu bem. O único defeito foi a adição de material, que é lento. Mas ela está aprovada. Então vou pedir a vocês para curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal. Deixa para mim nos comentários quais foram as dúvidas que eu poderia ter falado e não lembrei. Porque às vezes no momento da gravação dá na gente um branco, a gente esquece. Poderia ter falado isso, hein? Poderia ter falado aquilo. E acabei não falando. E lá nos comentários você acaba ajudando outros parceiros a
escolherem melhores equipamentos, inclusive com dicas e marcas lá nos comentários. Tamo junto!